ali e parece que é brincadeira, mas não é. Mas aqui no livro de Romanos, nós lemos Romanos 13, verso 11 e 14, nós vimos que muitos estariam na condição de sono, mas olha o que diz aqui a parábola, capítulo 25, você conhece essa parábola das 10 virgens? Olha o que diz o texto, Mateus 25, do verso 1 ao versículo 5, diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite das vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Está vendo o que a palavra de Deus está dizendo aqui para mim e para você? Que próximo à vinda do Filho do Homem, qual seria a condição? Nós estaríamos dormindo. A igreja estaria dormindo. As virgens estariam dormindo. Mas há um detalhe aqui. E o detalhe está justamente na separação entre aqueles que estarão preparados, cheios do azeite ou do Espírito Santo. Cheios do azeite do Espírito Santo. E há uma promessa do derramamento do Espírito Santo sobre esta igreja. E tem muitos orando ou aguardando que essa promessa ela se cumpra no futuro. Mas sabe o que Ellen White diz no livro Eventos Finais? Que eu e você não deveríamos esperar ou orar por essa promessa no futuro. Eu e você devemos buscar essa chuva, a chuva serôdia hoje na minha vida. A consagração, o derramamento do Espírito Santo hoje na minha vida. É hoje que eu preciso da chuva serôdia. É hoje que eu preciso do Espírito Santo. E é o Espírito Santo, irmãos, é a chuva serôdia que vai vir para justamente acabar com a igreja de Laodiceia. Porque quando a chuva serôdia for derramada, aí sim nós saberemos aqueles que estão de fato comungando com Cristo, que estão buscando o Espírito Santo, que desejam o céu, que querem morar com Jesus. E aí então o mundo se encherá da glória de Deus novamente, o brilho da luz daquele anjo que vem para iluminar toda a terra. Então a mensagem do advento irá atingir o planeta Terra, através do que? Do batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia. E eu todos os dias tenho orado e buscado na minha vida essa promessa. Ore e peça o Espírito Santo na sua família, ore e peça o Espírito Santo na sua casa, na sua vida. Esta é a condição que nós conseguiremos vencer. Primeiramente, a minha debilidade ou as minhas debilidades espirituais. Segundo, será esta a maneira que a igreja de Deus irá vencer a condição de mornidão e de estar dormindo antes da vinda do Filho do Homem. Eu iniciei essa mensagem falando sobre a grande esperança que ocupa o coração de cada um de nós que estamos aqui. E no livro de João, capítulo 14, do verso do 1 ao 3, a Bíblia nos mostra a maior promessa que Jesus Cristo deixou antes de ser assunto ao céu. João 14, do verso 1 ao 3, você conhece esse texto bíblico? Alguns já têm até de cor na sua cabeça aí. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amados, essa é a promessa de Jesus para mim e para você. Esta é a grande esperança que tem tomado o coração dos fiéis filhos de Deus ao longo de todos os tempos. Segundo Pedro capítulo 3 e o versículo 13 diz que nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É nesse lugar onde nós encontraremos paz. É nesse lugar onde nós encontraremos morada. É nesse lugar onde nós encontraremos para sempre a alegria de estar com Jesus. E livres do pecado. E livres da morte. O último texto dessa manhã, Apocalipse 22 e o verso 20. João, ele encerra o livro
de maneira extraordinária o livro do Apocalipse, trazendo novamente a certeza da esperança da vinda do Filho do Homem. Esta esperança que Cristo deixou para mim e para você. Esta esperança que tem ocupado o coração dos filhos de Deus ao longo de todos os tempos. João encerra o livro do Apocalipse, no verso 20, dizendo o seguinte, o verso: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Esse era o desejo de João. E no capítulo 22, a promessa de que Jesus irá voltar se repete 3 vezes. Ele diz: eis que venho sem demora. Amados irmãos, prezada igreja, eu quero dizer para você que a vinda do Filho do Homem se aproxima. Jesus está muito perto de voltar, e a promessa, ela é fiel, ela é verdadeira, e ela vai se realizar. Ela vai se realizar. Outro dia eu li uma história curiosa de um pastor e de uma irmã adventista. Eu quero compartilhar com você brevemente. Eu estou encerrando a mensagem desta manhã. Depois de chegar a um novo distrito e pregar o seu primeiro sermão, o pastor foi procurado por uma irmã já idosa. Ela pediu uma visita o mais breve possível, e o ministro encontrou então uma forma de atendê-la. Ao chegar à casa da irmã, o pastor então ouviu um pedido muito estranho. E o pedido da irmã era o seguinte: pastor, eu quero combinar o meu funeral. Então ela acrescentou: eu não tenho familiares e quero que o pastor cuide de tudo. O pastor ficou chocado, era a primeira vez que ele estava indo visitar aquela irmã ali. E a conversa já foi sobre o funeral dela. Ele tentou mudar de assunto, mas a irmã insistiu: eu não conheço o futuro, pastor. Eu quero deixar tudo resolvido agora. O diálogo continuou e a senhora passou então a descrever qual era a roupa que ela gostaria dela usar por ocasião do seu funeral. Mostrou então ao pastor. O momento mais difícil da conversa aconteceu quando ela queria ou foi explicar o que o pastor deveria colocar dentro do caixão. Então a irmã disse o seguinte para o pastor: pastor, eu quero ter as minhas 2 mãos ocupadas. Na minha mão direita, eu quero que o Senhor coloque a minha Bíblia, a mesma que eu usei boa parte da minha vida. O pastor então ficou tranquilo, porque ele viu lógica no pedido daquela irmã. Seria um forte testemunho para as pessoas que estavam presentes naquela cerimônia fúnebre. Na mão esquerda, continuou ela: pastor, ponha um garfo. E ainda completou: o senhor não conhece a minha história, por isso não fique preocupado. Contou ela então que por mais de 20 anos ela tinha servido a ação solidária da Igreja Adventista, a ação social da igreja, a ASA. E por muito tempo a igreja organizava almoços em grupos de famílias, e cada um preparava um prato diferente. Todos comiam juntos, porém, ela sempre fazia a sobremesa, aquela irmã. Quando passava entre os participantes com o garfo na sua mão esquerda, todos já sabiam que a sobremesa estava chegando. Paravam então de comer e esperavam uma doce surpresa. Então ela concluiu: pastor, se alguém ainda perguntar por que o garfo está na minha mão esquerda, pode dizer que eu descansei, acreditando que o melhor ainda está por vir. Precisamos ser dirigidos pelas mesmas motivações, irmãos. Os problemas, eles existem, as crises não desapareceram e os escândalos continuam. Apesar de tudo isso, estamos apoiados em um Deus presente e em uma promessa futura. Se vivemos movidos pela esperança, podemos ter a certeza de que o melhor está por vir. Isso dá significado à vida, alivia as dores e renova a confiança nas providências do Senhor. Seja movido por esta esperança. Muito em breve, Jesus Cristo irá voltar. Arrume as suas malas. Ponha em casa, ponha sua casa em ordem. Porque muito em breve nós veremos o rosto de Cristo Jesus.
brilhando nas nuvens do céu. Porque o melhor ainda está por vir. Nesse momento, eu vou cantar um hino que reflete um pouco da mensagem, da esperança que nós temos. A vinda de